Há guerreiros que juram que existe um momento exato em que percebem que a guerra já acabou. Não é quando a bala atravessa o corpo. Não é quando a trincheira cai. É quando os olhos veem algo que o cérebro se recusa a aceitar como real. Para os generais alemães, esse momento chegou numa tarde cinzenta de julho de 1944, dentro de um depósito de suprimentos capturado na Normandia. O que viram ali não era guerra. Era uma indústria transformada em destino. Berlim, inverno de 1941. Neve caindo sobre mapas abertos. Oficiais prussianos inclinados sobre mesas de carvalho, estudando um inimigo do outro lado do Atlântico. Um inimigo que, segundo todos os cálculos, não deveria importar. Os Estados Unidos da América, uma nação de comerciantes, individualistas, obcecados por lucro e conforto. Um exército de 1.600.000 homens, menor que o de Portugal. Tanques obsoletos que seriam caixões de metal em qualquer campo europeu. Oficiais que não viam combate real desde 1918. Uma geração inteira sem guerra. Os alemães, por outro lado, eram os mestres indiscutíveis do mundo militar. Herdeiros de séculos de tradição prussiana. Haviam esmagado a Polônia em semanas, humilhado a França, uma nação com orgulho militar milenar, em 42 dias. Suas divisões Panzer estavam às portas de Moscou. Haviam reescrito as regras da guerra com a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Então, quando o ataque a Pearl Harbor arrastou os Estados Unidos para o conflito global em dezembro de 1941, os planejadores de Berlim fizeram seus cálculos. Adicionaram esse novo inimigo ao tabuleiro estratégico e concluíram que não mudava quase nada. A guerra, estimavam, terminaria antes que os americanos pudessem sequer importar. Levaria no mínimo 2, talvez 3 anos para os Estados Unidos levantarem, treinarem, equiparem e, o mais difícil, transportarem um exército significativo através do vasto Atlântico. Até lá, a Rússia estaria quebrada. A Grã-Bretanha, estrangulada pelos submarinos alemães, e a Europa seria uma fortaleza inexpugnável, estendendo-se do Atlântico aos Montes Urais. Essa avaliação não era arrogância vazia. Era, por todos os padrões europeus, perfeitamente lógica, e estava fatalmente errada. A primeira rachadura na confiança alemã não veio do trovão de canhões. Veio do silêncio de uma sala de inteligência em Berlim, onde um analista olhava para relatórios de agentes na América, manifestos de navios, interceptações de rádio, dados econômicos públicos. Os números que via não podiam estar certos. Ele verificou os cálculos novamente, e outra vez. Tinha que ser propaganda, fanfarronice americana. Porque, segundo os relatórios, os estaleiros dos Estados Unidos, estaleiros que estavam meio adormecidos poucos anos antes, agora construíam navios de carga, os famosos Liberty Ships, a uma velocidade que desafiava todas as práticas industriais conhecidas. Não os construíam no sentido tradicional. Os montavam, como se fossem modelos em escala gigante. Industriais como Henry Kaiser, homens que nunca haviam construído um navio na vida, aplicavam técnicas de produção em massa. Soldavam cascos inteiros em seções maciças pré-fabricadas. Um navio que costumava levar 6 meses num estaleiro europeu, agora deslizava para a água em menos de 2 meses. Depois, em 1 mês. Então, num caso famoso, um navio foi construído da primeira chapa da quilha, até o lançamento em 4 dias e 15 horas. Os lobos submarinos alemães afundavam navios aliados a uma taxa horripilante. Era a melhor esperança da Alemanha de derrotar a Grã-Bretanha. Mas os analistas em Berlim refizeram a matemática e sentiram o sangue gelar. Os Estados Unidos já lançavam navios mais rápido do que toda a frota de submarinos alemães. No auge de seu sucesso, conseguia afundá-los. A linha de vida vital para a Grã-Bretanha não estava apenas resistindo. Estava ficando mais forte a cada dia. Se isso não bastasse para causar preocupação,
Os relatórios sobre produção aérea eram ainda piores. Fábricas americanas de aviões, lugares como a gigantesca planta de Willow Run da Ford em Michigan, uma única fábrica com 1,5 km de extensão, produziam bombardeiros pesados como se fossem automóveis modelo T. Os alemães foram informados de que os Estados Unidos produziam mais bombardeiros B-24 Liberator em um único mês do que toda a produção anual alemã de bombardeiros pesados combinados. Era fantasia. Simplesmente impossível. Afinal, a Alemanha tinha a economia industrial mais avançada e eficiente da Europa. Uma economia meticulosamente organizada para a guerra total desde 1939. E, no entanto, esses relatórios insistiam que os Estados Unidos, enquanto lutavam uma guerra em 2 oceanos e abasteciam a Grã-Bretanha e a Rússia, ainda assim superavam o Terceiro Reich por um fator de 3:1, 4:1, e em algumas categorias críticas, 5:1. E depois havia os tanques. Os alemães amavam seus tanques. Seus Panzers eram cavaleiros blindados, obras-primas de engenharia, construídas por artesãos especializados com uma espécie de arte letal. A abordagem americana era diferente. Eles construíam tanques M4 Sherman numa linha de montagem de automóveis. Tratavam-nos não como armas artesanais, mas como ferramentas simples, robustas, substituíveis. Os números eram fantásticos: 10.000, 20.000. Ao final da guerra, mais de 50.000 tanques Sherman. Os planejadores alemães verificaram, reverificaram, e finalmente, com uma sensação crescente de pavor, tiveram que confirmar que os números eram reais. Os Estados Unidos não estavam apenas construindo um exército, estavam construindo uma avalanche de aço. Isso era perturbador, profundamente perturbador. As implicações matemáticas eram inescapáveis. Guerra, afinal, é uma equação brutal de homens e material. Mas o alto comando alemão se agarrava a uma crença crucial. Uma crença que o servirá bem por um século. Material não é tudo. Você pode dar ao comerciante o melhor rifle do mundo, mas isso não o torna um soldado. Pode dar a ele um tanque, mas isso não o torna um combatente blindado. O teste real, o único teste que verdadeiramente importava, viria no campo de batalha. E nas colinas empoeiradas e assadas pelo sol do norte da África, no início de 1943, por um momento horripilante, parecia que os alemães estavam absolutamente certos. Passo de Kasserine, Tunísia, fevereiro de 1943. O primeiro grande confronto entre tropas terrestres alemãs e americanas no teatro europeu foi um desastre para os Estados Unidos. Um massacre. Uma humilhação que confirmou cada preconceito que Berlim nutria. As forças americanas verdes, inexperientes, colidiram de frente com os veteranos endurecidos e queimados pelo sol do lendário Afrika Korps de Erwin Rommel. O resultado foi uma debandada. Os americanos foram mal comandados. Suas unidades quebraram e fugiram. Deixaram para trás uma quantidade impressionante e embaraçosa de equipamento novinho em folha. Soldados alemães, vasculhando tanques, canhões e caminhões americanos abandonados, sentiram sua confiança disparar. Esse era o inimigo que esperavam. Mole, desajeitado, mal treinado, sem vontade de lutar. Veteranos alemães da frente oriental, homens que haviam sobrevivido ao inferno congelante de Stalingrado e às batalhas massivas de tanques em Kursk, acharam esse novo inimigo quase risível. Os russos eram outra coisa inteiramente. Eram, na visão alemã, fanáticos, quase sub-humanos em sua disposição de morrer. Eles atacariam diretamente contra fogo de metralhadora. Aceitavam baixas horríveis, inimagináveis. E simplesmente continuavam vindo. Uma maré aparentemente infinita de humanidade. Os americanos, em contraste, pareciam excessivamente cautelosos. Como um relatório alemão capturado famosamente descreveu, eles careciam de determinação fanática. Então, o alto comando alemão se acomodou numa nova suposição confortável. Sim, os americanos tinham muitas coisas, uma quantidade absurda de coisas,
Mas essas coisas seriam desperdiçadas por soldados mal treinados e oficiais amadores desajeitados. O soldado alemão, o combatente profissional com seu treinamento superior, sua excelência tática e sua coragem endurecida em batalha, facilmente compensaria a vantagem material americana. Qualidade, eles acreditavam, toda sua doutrina militar se baseava nisso. Sempre venceria a quantidade. Essa suposição resistiu mais ou menos através da dura, moedora e sangrenta luta na bota da Itália. As forças americanas estavam aprendendo. Sim, estavam ficando melhores, mais duras. Demonstravam uma habilidade perturbadora, nada alemã, de aprender com seus erros e adaptar táticas rapidamente. Mas a luta era lenta, custosa, e os alemães eram mestres da defesa. Era uma luta justa. Essa crença confortável, esse último pilar da confiança estratégica alemã, permaneceu firme até a manhã cinzenta e nublada de 6 de junho de 1944. E nos dias que se seguiram, não foi apenas rachada, foi vaporizada. A verdadeira revelação de destruir a terra sobre o que os Estados Unidos haviam se tornado não aconteceu nas praias de Omaha, embora aquela tenha sido uma história de coragem sombria e inacreditável que todos conhecemos e honramos. Não. O verdadeiro choque, aquele que quebrou a mente militar alemã, veio nos dias após o desembarque, quando comandantes alemães em seus bunkers tentaram entender o que exatamente estavam enfrentando agora. A escala da frota de invasão em si era uma maravilha. Mais de 5.000 navios. Uma armada tão vasta que sufocava o Canal da Mancha. Uma operação de coordenação logística que nenhum exército na história jamais havia tentado, muito menos realizado. Mas, novamente, a escala sozinha podia ser explicada pelas fábricas americanas. O que verdadeiramente quebrou os comandantes alemães, o que os fez perceber que a guerra estava perdida, não foi a escala, foi a filosofia. Foi a aplicação sistemática, quase casual e totalmente brutal de poder industrial para resolver cada problema militar. Deixe-me pintar uma imagem do que um comandante alemão, um veterano da França e da Rússia, viu no país de Sebes da Normandia. Na maneira europeia de fazer guerra, a artilharia era um instrumento precioso, quase cirúrgico. Você economizava suas granadas, disparava por efeito em alvos específicos de alto valor. Calculava cuidadosamente seu suprimento, porque sabia que cada granada disparada era uma a menos para a próxima batalha. Os americanos operavam sob um conjunto completamente diferente, e para os alemães, insano, de regras. Quando um pelotão de infantaria americano, movendo-se através daquelas sebes espessas e antigas, encontrava um único ninho de metralhadora alemã bem escondido, eles não faziam o que um pelotão alemão ou russo faria. Não tentavam flanqueá-lo. Não lançavam um ataque frontal corajoso e custoso. Não. O líder do pelotão americano, um tenente de 22 anos que poderia estar vendendo seguros um ano antes, pegava seu rádio. Primeiro, ele chamaria os morteiros de sua própria companhia. Se isso não silenciasse a metralhadora, chamaria os morteiros pesados do batalhão. Se a metralhadora ainda estivesse disparando, ele entraria no rádio para a artilharia divisionária. Em minutos, uma bateria inteira de obuses de 105 milímetros, talvez 12 canhões, desencadearia uma barragem furiosa, disparando mais granadas em 10 minutos do que uma divisão alemã poderia receber em uma semana inteira. Se o alvo ainda fosse um problema, o chamado sairia para apoio aéreo, e um voo de P-47 Thunderbolts, os caça-bombardeiros, chamados de Jabos pelos alemães, apareceria carregado com bombas de 225 quilos e foguete. E se estivessem em qualquer lugar perto da costa, eles até chamariam fogo naval de um encouraçado ou cruzador sentado no mar, disparando projéteis do tamanho de um carro pequeno. Projéteis que não apenas explodiam, eles apagavam a paisagem. Somente depois que a sede ofensiva tivesse sido fisicamente obliterada da face da terra, reduzida a lenha fumegante e crateras,
A infantaria americana se levantaria e avançaria cautelosamente para a próxima sebe. Para os oficiais alemães, observando isso era desconcertante. Era incompreensível. Parecia covarde. Parecia mais do que qualquer coisa, desperdiçador. Eles viam isso como prova absoluta de que o soldado americano carecia das habilidades básicas de infantaria, do espírito de tropas de assalto, da coragem para fechar e destruir o inimigo. Mas eles também viam, com horror crescente, que era devastadoramente, inegavelmente eficaz. As forças americanas avançavam lentamente, sim, mas inexoravelmente. Tomavam baixas muito, muito menores do que uma operação alemã comparável custaria. E os defensores alemães, a raça superior de soldados, estavam sendo sistematicamente aniquilados, ficando sem munição, ficando sem homens, sem reforços à vista. Essa era a diferença fundamental e central. A logística alemã, um sistema aperfeiçoado pelo Estado-Maior prussiano, baseava-se na suficiência. Você calculava os suprimentos mínimos necessários para uma operação e os entregava com máxima eficiência. Desperdício era o pecado supremo. A logística americana, em contraste, era construída sobre abundância e redundância. O objetivo do intendente americano não era prevenir desperdício. Seu objetivo era prevenir qualquer possibilidade, por mais remota, de escassez. Oficiais de inteligência alemães que capturaram depósitos de suprimentos americanos enviaram relatórios que seus superiores em Berlim literalmente se recusaram a acreditar. Pensaram que os oficiais haviam enlouquecido. Eles descreveram montanhas literais de caixas de munição, oceanos de barris de combustível, acres de peças sobressalentes, pneus, motores, caixas de comida, uniformes, chocolate e cigarros. Tudo simplesmente ali, frequentemente descoberto na chuva. Parecia violar todos os princípios de eficiência militar. Mas o que significava era que unidades americanas nunca paravam. Podiam operar em intensidade máxima 24 horas por dia, indefinidamente. Podiam se dar ao luxo de disparar 10.000 granadas de artilharia num único cruzamento teimoso, porque simplesmente não importava. Havia literalmente milhões de granadas a mais a caminho. Mas mesmo o choque esmagador do poder de fogo americano empalidecia, em comparação a outra diferença ainda mais profunda. Uma diferença que falava ao próprio coração do século XX. E uma verdade que os alemães aprenderam tarde demais. Essa diferença era a mecanização. O exército alemão de 1944, o poderoso Wehrmacht, os próprios pioneiros da Guerra Relâmpago, ainda se movia principalmente a pé. É uma das grandes ilusões da história. Uma que velhos cinejornais ajudaram a criar. Vemos as filmagens das divisões Panzer, os tanques, os Ban-Lu-Dai, os meias lagartas. E assumimos que todo o exército era assim. A verdade é que a vasta maioria do exército alemão era uma força do século XIX. Seus suprimentos, sua artilharia, sua comida, tudo era puxado por cavalos, centenas de milhares de cavalos. Apenas suas divisões de elite, as Panzer e Panzergrenadier, eram totalmente motorizadas. E mesmo essas eram uma miscelânea desesperada de caminhões franceses, tchecos e russos capturados. Constantemente famintos pelas duas coisas que um motor precisa: combustível e peças sobressalentes. Em toda a França, o exército alemão no oeste podia reunir talvez 2.000 tanques operacionais. E cada um era um ativo precioso, quase insubstituível. Agora considere o exército americano que desembarcou na Normandia. No final do verão de 1944, eles haviam implantado mais de 10.000 tanques, com mais chegando em cada navio. Mas essa nem era a diferença real. A diferença real era o humilde caminhão. Em todo o exército americano, do quartel-general da divisão até a companhia de fuzileiros, não havia um único cavalo. Nenhum. Cada unidade era total, 100% motorizada, com veículos padronizados, novos em folha.
o onipresente caminhão Deuce and a Half, o Jeep, o Meia Lagarta. A consequência operacional disso era impressionante, e foi o que realmente selou o destino da Alemanha. Quando uma divisão alemã precisava mover-se 160 quilômetros para tampar uma brecha na linha, eles marchavam. Levava 3, talvez 4 dias. Chegavam na linha de frente exaustos, pés ensanguentados, cavalos gastos. Precisavam descansar antes de serem considerados efetivos para combate. Quando um comandante de divisão americano recebia ordem para mover-se 160 quilômetros, ele dizia a seus homens para entrarem em seus caminhões. E eles dirigiam. Chegavam na nova frente em 6 horas, frescos, totalmente supridos, e prontos para combate imediatamente. Esse diferencial de mobilidade significava que os americanos podiam concentrar força mais rápido, explorar avanços com velocidade aterrorizante e sustentar um ritmo operacional que o exército alemão, com sua cauda logística do século XIX, simplesmente não conseguia igualar. Os generais alemães, herdeiros de Clausewitz, estavam jogando damas enquanto os americanos jogavam um jogo totalmente novo. Um jogo jogado na velocidade do motor de combustão interna. O momento em que tudo isso culminou, o dia em que os generais alemães verdadeiramente entenderam que o jogo havia terminado, foi durante a Operação Cobra no final de julho de 1944. Essa foi a fuga americana dos confins da Normandia. Não foi apenas uma batalha. Foi um processo industrial de destruição. Os americanos concentraram uma força esmagadora, milhares de canhões, num setor estreito e minúsculo da frente. Então desencadearam milhares de bombardeiros pesados e médios para bombardear por saturação aquele setor, literalmente explodindo a divisão defensiva alemã, a Elite Panzerlehr, uma de suas melhores, para fora do mapa. Dizia-se que homens que sobreviveram foram encontrados dias depois, a quilômetros de distância, vagando atordoados, incapazes de falar. Então, através da brecha, despejaram as divisões blindadas do general George Patton. E eles não avançaram cautelosamente como haviam feito nas Sebes. Avançaram à velocidade máxima. Não pararam para lutar contra os pontos fortes. Contornaram-nos, deixando-os para a infantaria e o poder aéreo limparem depois. Penetraram profundamente, 80, 96 quilômetros em um único dia, na retaguarda alemã, cortando linhas de suprimento, invadindo quartéis generais, despedaçando toda a posição alemã na França. A resposta alemã foi o que sempre faziam. Tentaram organizar um contra-ataque, mas era inútil. Quando suas divisões Panzer tentavam se reunir para sua clássica e brilhante manobra tática, caças-bombardeiros americanos, dirigidos por rádio por observadores no chão, desciam como falcões e rasgavam suas colunas antes mesmo que alcançassem a batalha. Quando comandantes alemães tentavam coordenar uma nova linha defensiva, a inteligência de sinais americana, graças aos decifradores de código em Bletchley Park e Washington, interceptava suas mensagens. E comandantes aliados frequentemente sabiam seus planos antes de suas próprias tropas. Marechal de campo Günther von Kluge, o comandante das forças alemãs na França, começou a enviar relatórios frenéticos e desesperados de volta para Hitler em Berlim. Ele descreveu uma situação que não era apenas uma derrota, era uma desintegração. Suas forças estavam sendo sistematicamente destruídas, não em grandes e gloriosas batalhas, mas por um atrito implacável e moedor, 24 horas por dia. Ele explicou em termos duros e implacáveis que cada engajamento, mesmo uma vitória local, resultava numa perda líquida para a Alemanha. Cada vez que seus homens corajosamente mantinham uma posição, eles gastavam munição insubstituível. Cada vez que eram forçados a recuar, tinham que abandonar equipamento precioso, tanques e artilharia, que simplesmente não podiam substituir. Os relatórios de Kluge são fascinantes porque ele insiste quase até o fim que seus homens estão lutando bem. Seus oficiais são taticamente brilhantes. Suas defesas são profissionais.
E ele estava certo. Eram alguns dos melhores soldados do mundo. Mas, ele concluiu, nada disso importava. Ele estava enfrentando um inimigo que podia simplesmente continuar atacando, continuar aplicando pressão, continuar moendo até que o superior soldado alemão finalmente desmoronasse de puro e total esgotamento e depressão. A máquina americana, havia vindo para coletar, e foi dentro de um depósito de suprimentos capturado, numa tarde de julho, que um intendente alemão finalmente entendeu. Ele caminhou através de acres de caixas empilhadas, montanhas de barris, pilhas de pneus que se estendiam além do horizonte visual. Ele pegou uma caixa de rações, abriu. Chocolate, café, cigarros, para um soldado, para um único soldado americano. Ele se sentou numa caixa de munição, e pela primeira vez em 3 anos de guerra, o veterano endurecido começou a chorar, porque entendeu. Não eram melhores soldados, não eram mais corajosos, não eram mais inteligentes. Eram uma fábrica, e a Alemanha era artesanato. Esse era o momento, quando tudo fazia sentido, e tudo doía. O que se seguiu em agosto de 1944 foi a grande perseguição através da França. Um capítulo da guerra frequentemente negligenciado. Essa fase demonstrou capacidades americanas que pareciam violar as leis da física, como os alemães as entendiam. O terceiro exército de Patton avançou centenas de quilômetros em apenas alguns dias. Uma ponta de lança de blindados e infantaria motorizada que parecia estar operando completamente independente de quaisquer linhas de suprimento. Na realidade, era exatamente o oposto. Esse avanço foi sustentado pela maior conquista logística da guerra, a Red Ball Express. Com a rede ferroviária francesa completamente destruída por bombardeiros aliados e pela resistência francesa, os aliados criaram um loop maciço de rodovia de mão única. Milhares e milhares de caminhões foram dirigidos 24 horas por dia, dia e noite, num comboio interminável, frequentemente por soldados afro-americanos do corpo de intendência, heróis que raramente receberam o devido reconhecimento. Elevaram-se das praias da Normandia até as linhas de frente, entregando milhares de toneladas de combustível, munição e comida todos os dias, permitindo que o avanço continuasse a um ritmo que os alemães, com suas carroças puxadas a cavalo, não conseguiam nem compreender, muito menos igualar. Comandantes alemães estabeleceriam o que pensavam ser uma forte posição defensiva ao longo de um rio como o Sena, acreditando que levaria semanas para os americanos reunirem as forças e o equipamento pesado de pontes para forçar uma travessia. Acordariam na manhã seguinte para descobrir que engenheiros de combate americanos, trabalhando sob fogo, já haviam lançado uma ponte de pontões através do rio durante a noite, e que uma divisão blindada americana inteira já estava em sua retaguarda, cortando-os. A velocidade, a escala, a natureza implacável e 24 horas das operações americanas sugeriam um exército que havia de alguma forma conquistado as limitações fundamentais básicas de atrito, fadiga e logística que haviam definido a guerra por toda a história humana. Houve uma última tentativa desesperada de provar que o gênio militar do velho mundo e o espírito de luta ainda podiam derrotar o poder industrial do novo mundo. A ofensiva das Ardenas. O que conhecemos como a Batalha do Bulge, em dezembro de 1944. Foi a última grande aposta de Hitler. Ele, secretamente e brilhantemente, reuniu as últimas reservas operacionais da Alemanha, apostando tudo num único golpe maciço. O plano era a arte operacional alemã clássica: atacar durante uma tempestade de neve maciça que manteria no solo as onipotentes forças aéreas aliadas, alcançar surpresa total e usar sua blindagem pesada concentrada para dividir as linhas americanas e britânicas. O objetivo era avançar para o porto de Antuérpia, cortando os exércitos aliados no norte e forçando uma paz negociada. E no início funcionou. O choque foi total. O ataque rasgou um bulge maciço nas linhas americanas, cercando unidades inteiras,
capturando milhares de prisioneiros. Por alguns dias frenéticos e congelantes, parecia que o exército alemão de 1940 estava de volta. Mas então a diferença americana se mostrou novamente, e de uma maneira que selou o destino da Alemanha definitivamente. O plano alemão assumia que os americanos reagiriam como os franceses em 1940, que entrariam em pânico, que suas linhas desmoronariam, que sua estrutura de comando congelaria sem saber o que fazer. Estavam errados. As unidades americanas cercadas, mais famosamente a 101ª Aerotransportada na vital encruzilhada de Bastogne, foram instruídas a se render. A resposta de seu comandante tornou-se uma lenda americana. Nozes. Eles simplesmente aguentaram. Cercados, em menor número, congelando em trincheiras com munição limitada, simplesmente se recusaram a quebrar. E então a besta logística e mecânica americana rugiu para a vida, num movimento que planejadores alemães simplesmente não acreditaram ser possível. Os americanos redirecionaram exércitos inteiros para convergir no setor ameaçado. O terceiro exército do general Patton, que estava a 144 quilômetros ao sul e se preparando para sua própria ofensiva numa direção diferente, recebeu ordem de virar 90 graus e atacar ao norte para aliviar Bastogne. Seu Estado-Maior disse que era impossível, que levaria pelo menos uma semana para replanejar a logística e mover as tropas. Patton famosamente disse a eles que tinham 48 horas. Seus homens entraram em seus caminhões, dirigiram dia e noite em estradas geladas e traiçoeiras, e esmagaram o flanco alemão, chegando com uma velocidade que desafiava toda a lógica militar europeia. Quando o tempo finalmente abriu, os céus encheram-se de aviões americanos e britânicos. Eles não apenas atacaram as linhas de frente alemãs, aniquilaram suas colunas de suprimento. Os panzers de elite alemães, que haviam avançado tão brilhantemente, lenta e dolorosamente pararam. Sem combustível, a ofensiva que custou à Alemanha suas últimas reservas de homens, blindagem e combustível, não alcançou nada. E aqui, no fracasso do Bulge, estava a lição brutal final para o alto comando alemão. Quando a Alemanha perdeu aquelas divisões Panzer de elite nas Ardenas, elas se foram para sempre. As fábricas eram escombros bombardeados. O combustível acabou. As tripulações experientes estavam mortas ou capturadas. Os reforços simplesmente não existiam. Quando os Estados Unidos sofreram perdas pesadas e graves nas Ardenas, essas perdas foram substituídas em semanas. O sistema de reposição, aquele vasto pipeline industrial de homens e material, estendendo-se 4.800 quilômetros de volta para Detroit e Pittsburgh e Los Angeles, simplesmente continuou fluindo. Uma vitória tática alemã poderia destruir uma divisão americana, mas aquela divisão seria reconstruída e de volta à luta um mês depois. Uma vitória tática americana destruía uma divisão alemã, e aquela divisão era apagada do mapa permanentemente. Era uma guerra de atrito. E essa é uma guerra que você não pode vencer contra um oponente que tem, para todos os propósitos práticos, recursos ilimitados e vontade de usá-los. Cartas capturadas de soldados alemães para casa revelavam um estranho e amargo respeito por seu novo inimigo. Ainda acreditavam, muitas vezes até o próprio fim, que eram os melhores soldados, homem a homem. Seus relatórios de ação após, que podemos ler hoje, estão cheios de frustração. Reclamavam amargamente sobre enfrentar um inimigo que se recusava a lutar justo. Um inimigo que chamaria um furacão de aço e explosivos de alta potência para lidar com uma única metralhadora. Odiavam que os americanos parecessem ter munição ilimitada, que comiam refeições quentes nas linhas de frente, e que substituíam suas baixas e perdas da noite para o dia. Veteranos alemães da frente oriental, quando transferidos para o oeste, faziam uma comparação muito reveladora. Disseram que lutar contra os russos significava enfrentar ondas humanas. Homens que podiam ser ceifados se sua defesa fosse boa e seus nervos aguentassem. Mas lutar contra os americanos, disseram,
significava enfrentar uma máquina. Significava enfrentar uma maré de poder de fogo que, dado tempo suficiente, sempre reduziria sua posição a escombros. E os americanos, parecia, tinham todo o tempo e toda a munição do mundo. Os meses finais da guerra na Europa foram uma formalidade sombria. O exército alemão estava desmoronando, colocando crianças de 12 anos e velhos de 60 em campo. O Volkssturm, a tempestade do povo, armados com lançadores Panzerfaust de tiro único e um fanatismo desesperado e suicida. Os Estados Unidos, enquanto isso, implantavam divisões novas em folha, equipadas com as armas mais recentes, apoiadas por uma força aérea que dominava o céu, e sustentadas por um sistema logístico que garantia que cada soldado americano fosse alimentado, armado e suprido mais luxuosamente do que um marechal de campo alemão havia sido no auge de seu poder. O ato simbólico final foi a travessia do Reno em março de 1945. O Reno era a última grande barreira natural da Alemanha, o rio sagrado da lei germânica, protegendo o coração da nação. Os alemães o defenderam com o desespero de um animal moribundo. Os americanos o atravessaram como se fosse apenas mais um problema industrial a ser resolvido. Desencadearam barragens de artilharia numa escala que ofuscava qualquer coisa vista antes na história da guerra, construindo pontes maciças sob fogo com uma velocidade de engenharia que parecia, por padrões europeus, um milagre. Em dias, exércitos americanos dispersavam-se pela Alemanha Ocidental contra uma resistência que não estava mais lutando. Estava simplesmente se dissolvendo. Então, quando foi o dia em que a Alemanha aprendeu que os Estados Unidos eram construídos de forma diferente? Não foi um único dia. Foi uma cascata de percepções. Uma série de lições dolorosas e chocantes. Foi o analista de inteligência em Berlim olhando para números de embarque que não podiam possivelmente ser reais. Foi o intendente veterano na Normandia caminhando através de um depósito de suprimentos americano capturado que era do tamanho de sua cidade natal inteira. Foi o comandante de linha de frente nas SEBs, assistindo sua melhor e mais endurecida posição ser vaporizada por fogo naval de um navio que ele nem podia ver. E, finalmente, foi o marechal de campo, olhando o mapa em seu bunker e percebendo que a matemática fria e dura do atrito já havia selado o destino de sua nação. Eles aprenderam que os Estados Unidos haviam armado toda a sua economia, seu próprio modo de vida, sua crença em produção em massa e força esmagadora. Aprenderam que o sistema industrial americano havia criado um novo tipo de guerra, um que tornava suas medidas tradicionais, centenárias, de habilidade e coragem quase obsoletas. Estavam, no fim, lutando contra um oponente que podia se dar ao luxo de ser desperdiçador, podia se dar ao luxo de cometer erros e substituir suas perdas, porque seus recursos eram tão verdadeira, fundamental e inimaginavelmente vastos. A guerra acabou, mas a lição permaneceu. Não foram os melhores soldados que venceram a guerra. Foi uma fábrica que decidiu não ter limites,